Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. E os caras colocaram uns negócios assim em cima. Não, não foi isso? Fala no microfone aqui, por favor, aqui, ó. Nossa, eu falava pra todo mundo que eu caí no banheiro. Agora tarde demais. Eu tava caminhando assim, tava indo pro shopping em Brasília, aí era escuro assim, tava falando com a minha mãe, mexendo no celular, tudo, quando eu vi, caí lá dentro. Mas não tem uns galhos em cima lá? Colocaram depois, pra ninguém cair. Depois, tá. Depois eu passei uma eu achei que outra eles tinham hora. colocado antes. Eu passei uma outra não se hora. machucou? Machuquei tudo a perna, ralei tudo, porque era meio cimento assim, sabe? Sei. Era como se fosse um bueiro no meio da calçada, sei lá. Nossa, Fica eu enfiei que uma doideira, perna, a cara. outra, meu celular saiu voando. Nossa, tá horrível. Pô, os caras não prestam pra arrumar Sei um que bueiro, eu vai largar caí um no bueiro lá. cara, em Brasília. Mas tá vendo? Na calçada, velho. Andar mexendo no celular Pô, é velho. isso. Então. Aí, Ou aqui Vilela, em São Paulo você tá ligado que o pessoal passa de bike e pega seu celular, né? passa. Ou a gente vivenciou, Não é? não, né? A gente foi lá na Pinacoteca, não foi? E eu fiquei impressionado, porque, cara, é um cenário patético. A molecada desce de bicicleta, os trombadinhas. No gás, é. Só que assim, Vilela, também o povo é complicado, né? A gente já vive num país que tá patético. A gente não tem ordem pras coisas, nada funciona direito, né? Só que assim, lá na frente da Pinacoteca tem uma placa desse tamanho falando assim, olha, não passa com o celular na rua. Bolsa, tem lá, tem um pipoqueiro lá do lado, tem uma placa do lado lá, não tire selfie, não use o celular, tem uma placa lá falando isso daí. O pessoal sabe que ali é um lugar perigoso, né? E é uma puta avenida que tem ali pra atravessar. Pô, o pessoal sai lá do outro lado da avenida, vem atravessando assim, ó. Putz. Eles já vêm assim, né? Aí quando a gente chegou, passou já um menino e pegou um celular de uma mulher. Sei. Só que os caras, eles ainda por cima fracassam, né? Ele acabou caindo da bicicleta, o ainda. moleque saiu correndo atrás dele, pegou o celular de volta e não conseguiu roubar. Aí, quando a gente entrou na Pinacoteca, eu comecei a observar, né, como que era o comportamento das pessoas lá fora. Eu percebia que, cara, praticamente todas elas desciam do carro, deixavam a bolsa, assim, numa posição favorável para ser roubada, pegava o celular, alguns passavam assim, ó, tipo, tirando selfie, fazendo Sim. vídeo, e passava com o celular assim, dando muita brecha, entende? Putz. E aí, passou lá umas 2 ou 3 vezes molecada tentando roubar o celular da turma. Todos eles fracassaram, todos eles caíram e não conseguiram. Mas o triste é isso, né, cara? A gente tem que ficar preocupado em Mas não é- usar o celular, em É aí que colocar a tá. bolsa. É aí que Triste tá. isso, né, cara? E o poder que o celular tem de controlar a vida de uma pessoa, né? Mas tem mesmo. Agora, o problema principal, a raiz é essa daí que você falou. Você não tem tranquilidade pra atravessar uma rua com seu celular na mão. É, Tem noção do quão absurdo que é isso daí? exatamente. Essas coisas me incomodam, Vilela. Essas coisas me incomodam. Lá na minha live eu fico fazendo brincadeira ainda com a molecada, né? Falo que se eu fosse presidente do Brasil é 2 caminhos. Ou eu mudaria tudo isso aqui, eu ia fazer lá o... eu ia pegar todos os campeões, os melhores preparados, fazer um time de campeão mesmo pra governar isso daqui. E assim, é 2 caminhos, cara. Ou vão me matar, ou eu mudo tudo isso aqui, velho. Ô, Vilela, a situação do país é perfeitamente sanável, cara. Também acho, cara. O Brasil, ele é um Se alguém país... com vontade mesmo de fazer alguma coisa, velho. Ô, Vilela, o Brasil ele é um país que, se fosse mal administrado, hoje ele não é mal administrado, ele é não administrado. Ele não chega nem a ser mal administrado. Se fosse mal administrado, a gente estaria crescendo no patamar da China, cara. Porque a gente tem tudo aqui, Vilela. A gente tem potencial para se industrializar, a gente tem água potável, tem petróleo, a gente tem minério, a gente tem sol. Os países que são ricos lá da parte norte do mapa, o sol lá dos caras é fraco. Total. Você falou do Enéas. Você gosta do Enéas por quê, cara? O cara era Ah, eu gosto do Enéas porque, assim, primeiro que cara já... inteligente pra caramba. Sim, um cara inteligente, só que assim, você ser apenas um indivíduo inteligente não traz a mudança real. Você tem que ser um homem inteligente que adquire preparo na sua vida, só que em primeiro lugar você tem que ser um cara que busca a verdade. É isso daí que é o ponto visceral aqui para entender quem que foi o Dr. Enéas. O Dr. Enéas, além de ser um cara que era inteligente, estudava muito, ele tinha até um tipo de compulsividade pelo estudo, estudava sobre tudo e muito sobre tudo. Ele podia falar sobre praticamente qualquer área do saber humano, que ele saberia se comunicar a respeito daquilo, né? Deu aula em todos os níveis de ensino, né, do Brasil, formou médicos, mais de 20 mil, então deu aula para todo mundo. O cara era um educador, sabia formar pessoas e informar. Só que além disso, o principal do Dr. Enéas é que ele era um cara preocupado com a verdade. Ele era um cara que usava o conhecimento dele para tentar chegar na verdade, ou pelo menos próximo dela, e através disso, tentar trazer uma mudança que iria afetar positivamente a vida de todos.
Porque de que adianta eu ser um cara que eu tenho vários currículos? Eu posso ter vários currículos, eu posso fazer várias universidades, mas qual é o impacto positivo que eu causo no mundo com aquele conhecimento que eu adquiri? Eu sou um cara que está em busca da verdade ou estou em busca de informação? Porque informação a gente pode pegar de qualquer lugar. Agora, informação verdadeira, a gente tem uma boa conduta a ponto de querer, por exemplo, como o Dr. Enéas, chegar a perder o casamento dele, que a mulher dele quis se separar dele em 1994, porque quando ele começou a disputar as eleições em 98, imagina o que é um cara começar do zero, Vilela. Ele construiu o partido político, ele ligando para mais de 20 mil alunos que ele teve, ligando, estabelecendo contato com essas pessoas, buscando por apoio, as pessoas dizendo que apoiavam, foi lá, conseguiu, depois de muita burocracia, precisa de dinheiro, hoje precisa de mais dinheiro ainda, pra você for montar um partido político, você vai precisar de uns 15 milhões mais ou menos. Para formar um deputado hoje em dia aí, com menos de 1 milhão você não forma. Naquela época era muito complicado, ele conseguiu fazer tudo isso, um homem de classe média alta, né, que ele era um médico, tinha uma vida boa, conseguiu criar o seu partido político, trazer pessoas para o seu lado, e esse é o caminho certo que ele seguiu, inclusive. Para poder bater de frente com o sistema e trazer a mudança, tem que ser que nem ele fez. E através disso ele conseguiu ir disseminando as ideias dele, certo? Só que o que me impressiona no Dr. Enéas é isso, é coragem. É coragem de falar, isso aqui tá errado, isso aqui é mentira, estão mentindo para vocês. A verdade tá para cá, tá do outro lado. E a verdade que ele buscava era pautada nesse conhecimento que ele tinha sobre as coisas, nessa vontade de aprender e entender. Se não fosse o Dr. Enéas, muitas pessoas não teriam nem ideia do que é o Brasil. As pessoas não saberiam, por exemplo, que a gente é o país mais saqueado do mundo, o país mais dessangrado do mundo. O que a gente perde de minério, o que a gente já perdeu até hoje só de riqueza mineral, já poderia fazer a gente independente. A gente poderia ter uma moeda própria nossa lastreada só em nióbio. Só em nióbio, por exemplo. 98% do nióbio mundial está aqui no Brasil. Isso são coisas que não são debatidas na televisão. Você não vai ligar um jornal na rede comum, convencional de comunicação, e vai ver pessoas dissertando sobre isso, falando a respeito desse assunto. Você vê sempre mais do mesmo. É falando de fulano político daqui, o político da esquerda, da direita, esse jogo aí, essas dançarinas aí, que no final das contas não muda nada, nunca trouxe mudança pro povo. Pelo contrário, só piora. Tudo só piora. E qualquer pessoa minimamente lúcida que olha pro cenário nacional percebe que a situação do país só piora. Não interessa se quem tá no poder é de esquerda ou direita. Então, a minha admiração em relação ao Dr. Enéas é justamente isso. Eu gosto, Vilela, de qualquer pessoa que tem personalidade e capacidade de lutar contra aquilo que está errado. Pessoas assim, eu acredito que são as pessoas que trazem a diferença pro mundo. Sabe? Então, isso é uma das coisas que eu acho interessante nele, cara. Prona, né? Prona, exatamente. Então... E outra coisa, Xandão, que a gente não pode deixar de falar é que o pessoal pega no seu pé o lance do terraplanista. Opa! Né? Como começou isso? Você viu aqui o debate do criacionismo, né? Vi. O próprio Eberlin, ele é criacionista, Falou mas da ele Bíblia, não acredita né? em terra plana. Porque o pessoal confunde quem criacionista, essa vertente, o criador fez o mundo. Design inteligente. Sim. E são coisas diferentes, né? São coisas não diferentes. Tá... Normalmente, a maioria dos terraplanistas são cristãos, mas não necessariamente é uma coisa intrínseca. Não, ou não é. Não. Aí é o seguinte, tá? Isso daí é outra coisa polêmica também. Tá. Bom, vamos lá. Só deixando claro que o